Seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso Kit do Designer Gospel, versão Photoshop, tá? Nesta aula aqui eu quero te ensinar a como fazer a sua primeira edição de forma muito fácil, prática e objetiva. Então partindo do princípio que você já sabe como chegar até essa tela aqui, pois você já viu nas aulas anteriores, nós iremos nos direcionar aqui para artes editáveis Photoshop. Aqui dentro tem algumas opções. Lembrando que você precisa ter o Photoshop instalado e nós temos ele aqui em programas utilizados. E você precisa ter as fontes já ativas também. E nós temos também coleção de fontes, tá? Eu vou mostrar em detalhes aqui como tudo vai funcionar. Nós iremos na pasta Artes Editáveis. Nós iremos selecionar uma categoria de culto, tá? Nesse caso eu irei aqui em Atualizações Semanais. E eu irei na categoria de agenda. E aqui eu irei selecionar a nossa agenda aqui, 34. Clicando com o botão direito eu venho na opção fazer download. Pronto, meu download já iniciou aqui no rodapé e ele já concluiu. Tudo que eu preciso fazer agora é ir na pasta downloads do meu computador, tá? Não tem segredo, aqui na pasta Downloads já está o meu arquivo e eu já posso dar um duplo clique para poder abrir no Photoshop, tá? Então vamos dar um duplo clique. Então aqui ele já me dá uma notificação dizendo que o documento Agenda 34 não possui um perfil RGB incorporado. E aí eu posso fazer algumas coisas aqui, como deixar como está, não efetuar gerenciamento de cores, atribuir RGB ativo 1998 ou atribuir um perfil que eu quiser aqui, tá? Nesse caso aqui, eu irei simplesmente deixar como está. E nada impede também de que você venha aqui na opção atribuir RGB ativo, que basicamente é a questão do esquema de cores da arte, tá? Irei deixar e irei clicar em OK. Agora eu recebo a informação de qual fonte que está faltando eu instalar no meu computador. E aqui, Blacks Word não está instalado aqui no meu computador. E agora aqui eu tenho duas opções quando isso acontece. Vir aqui em não solucionar, ou eu posso clicar nessa caixinha e selecionar a fonte que ele está me indicando aqui para substituir e continuar no meu processo de edição, tá? Nesse caso em específico aqui, eu não irei solucionar, irei clicar aqui, não solucionar. Vou aguardar carregar. E pronto, a minha arte já está aqui, na nossa área de trabalho, e eu já posso, enfim, começar a minha edição. Vou tirar essa linha aqui. E aqui eu já posso começar a edição, sempre definindo a seguinte forma. Se eu desejo alterar o fundo, eu irei começar por ele. Então defina sempre as prioridades do que você vai editar para que você não se perca. Então nós iremos começar pelo fundo, iremos alterar esse fundo aqui. Depois nós iremos alterar essa imagem de fundo da Gabriela Rocha. E depois nós iremos aqui também alterar essa imagem de frente da cantora. E por último nós iremos começar a mexer aqui nos textos, tá? Então por último eu irei começar a edição nos textos. Então vamos lá. Primeiro passo, nós iremos nos deslocar aqui para camadas. É importantíssimo que você tenha visto a aula de apresentação do Photoshop, pois aqui em camadas será basicamente o nosso guia para começar as edições, tá? Clicando aqui sobre a ferramenta de mover, eu posso clicar onde eu quiser aqui na minha arte. Vou clicar sobre o fundo e aqui na lateral direita eu já tenho as minhas camadas pré-selecionadas. Eu posso clicar para ocultar ou para visualizar. Então você vê que tem todo um esquema de cores aqui e nós queremos alterar esse fundo, tá? Então nós iremos identificar aonde que está esse fundo da nossa imagem, que ele é basicamente aqui, na pasta BG de background, ou seja, tudo isso aqui compõe o nosso fundo e é agora que nós iremos começar a mexer, tá?
O primeiro passo aqui é identificar o que cada camada compõe. Então aqui dentro de BG, que é a pasta, nós iremos ocultar aqui nesse olho. Nós temos uma opção aqui, ó, de ocultar ou de mostrar. Então o que nós já descobrimos que nessa camada aqui é a foto de frente da nossa cantora. Se nós formos para a segunda e ocultar, nós já descobrimos que essa imagem aqui mais desbotada do fundo. Se nós clicarmos aqui, ó, nós vamos descobrindo os detalhes. Aqui nós temos um logo. Aqui embaixo nós temos também uma camada de cores, ó. Vou remover e vou adicionar. Aqui embaixo também nós temos uma outra camada com o efeito de sobreposição de cor. E aqui por último nós temos uma camada branca, tá? E aí o que nós iremos fazer agora? Iremos adicionar aqui um novo fundo. E como que eu faço isso, Fernando? É sempre importante que você tenha uma pasta e que você comece a organizar essa pasta já adicionando ali as imagens, os fundos, tudo que você precisa para usar aqui na sua arte, tá? Então aqui eu tenho duas opções para adicionar uma imagem de fundo. A primeira é, nós iremos vir aqui em Arquivo, Abrir, e nós iremos localizar a pasta a qual nós queremos adicionar os arquivos, tá? E aí você vai no seu computador ou notebook identificar aonde está essa pasta. No meu caso, eu já separei os arquivos que eu quero trabalhar na área de trabalho, numa pasta chamada Materiais para Aulas, tá? Então aqui eu tenho vários materiais e eu irei basicamente selecionar um fundo aqui para adicionar lá na minha arte. Selecionado o fundo aqui, eu vou clicar em Abrir. Ele vai me pedir aqui sobre atribuição de cores RGB. Eu vou simplesmente clicar em OK. E perceba que ele já abriu aqui, ó, uma nova janela com o fundo que eu quero adicionar na arte. Aqui do meu lado está a arte que eu estou trabalhando e aqui abriu-se o fundo. Então, Fernando, como que eu faço para arrastar esse fundo aqui lá para a nossa arte? Muito simples. Você basicamente vai selecionar a ferramenta aqui, ó, Mover, na lateral esquerda, tá vendo? Seleciona ela, vai clicar aqui, ó, sobre a sua imagem e você vai arrastar para o outro lado aqui, ó, para outra janela. Quando aparecer a arte, você vem com o mouse sem soltar e agora você posiciona no meio aqui o mouse e solta. E pronto, aqui o nosso fundo já veio para a arte. Se você pressionar Ctrl mais a tecla T, você consegue aqui, ó, redimensionar a sua imagem. Vai aparecer para você essas arestas aqui com os quadrados nas quinas, a qual você pode aqui, ó, aumentar até cobrir toda a área da sua arte, tá? Então, quando você achar que está ok, posicionado legal, você dá Enter e pronto, o fundo foi confirmado aqui em nossa arte, tá? Aqui dentro do background, você pode posicionar, arrastar essa camada, ó, da forma como você achar ela melhor. Nesse caso aqui, ó, sobrepus tudo. Ok, desse jeito aqui para mim tá bom. Eu posso pegar os efeitos anteriores, inclusive, e excluir, se eu quiser. Eu posso vir excluindo aqui os efeitos anteriores, a qual eu não quero utilizar. Pronto, e deixei só o meu background aqui. Então, se eu tirar ele, ó. Então, esse é meu fundo, foi definido já. Agora, nós iremos substituir também esta imagem aqui da cantora e colocar uma imagem aqui do jeito como estava a imagem com baixa opacidade, para que fique meio que transparente lá no nosso fundo. Então nós iremos adicionar a imagem aqui agora, e agora eu vou te mostrar o outro método que você também pode inserir imagens na sua área de trabalho do Photoshop. Basicamente o que você vai fazer? Você irá abrir a pasta a qual você já está com os arquivos. Então aqui com a minha pasta aberta, basicamente eu vou selecionar a imagem que eu quero, vou clicar nela, segurar com o mouse e vou arrastar até o ícone aqui do Photoshop, ó. Quando ele abrir assim, eu venho até o meio da tela e solto. E pronto, ó, a minha imagem já apareceu exatamente aqui dentro da área de trabalho do Photoshop. Tudo que eu preciso agora é posicionar melhor exatamente aonde eu quero que essa imagem fique. No meu caso, eu quero que ela fique aqui. Vou dar Enter. Perfeito.
E aqui, ó, para eu dar o efeito dela ficar um pouco mais disfarçada, com a opacidade menor, eu tenho aqui, ó, que selecionar a camada dessa imagem, e aqui nós temos ela. Seleciono. Aqui eu tenho uma opção chamada opacidade, tá? Então, com a camada selecionada, eu venho em opacidade e nós estamos com opacidade 100%. Eu simplesmente vou clicar nessa setinha e irei aqui, ó, diminuir a opacidade até ficar, ó, do jeito que eu quero. Então dá para perceber que ficou bem disfarçado lá no fundo, tá? Então aqui para mim tá interessante já. Se eu quiser adicionar opções de mesclagem também, eu posso vir aqui nessa abinha de normal, clicar. E aqui eu tenho várias opções como, ó, dissolver, escurecer, multiplicação, sobreposição de cores. Aí eu vou testando aquilo que eu vou achar, ó, mais interessante. O ideal é sempre fazer o máximo de testes possível até você achar aquilo que fica melhor. Eu vou selecionar normal e aqui eu vou ajustar mesmo na minha opacidade, tá? Então aqui para mim tá ok. Mais uma parte concluída. Agora eu irei aqui, ó, selecionar essa camada da parte da cantora e irei substituir ela. Então eu vou aqui na minha aba de camadas e procurar aonde está esta foto, tá? Então vamos procurar aqui. E aqui, ó, está a foto da nossa cantora, tá? Tudo que eu preciso fazer aqui, eu posso ocultar aqui clicando nesse olhinho. Ou também eu posso excluir com a tecla Delete. Com a tecla Delete, eu clico e eu consigo excluir, tá? E é sempre importante nessas artes editáveis que você, ao adicionar uma nova imagem, você coloque ela exatamente no local aonde estava a anterior. Então aqui estava em background, eu vou adicionar aqui uma nova imagem. Então nós iremos lá na nossa pasta e iremos arrastar a foto do nosso cantor aqui para dentro do Photoshop e iremos soltar. Então, com as nossas arestas de ajuste de redimensionamento aqui, eu irei diminuir, ó, nas quinas com o mouse clicado. Eu vou diminuindo aqui até que fique do tamanho que eu quero. E eu posso, clicando com o mouse, e arrastar ela até a posição que eu desejo. Para confirmar, basta pressionar a tecla Enter. E pronto, já temos aqui o nosso cantor, tá? Bem posicionado. Aqui nessa foto você também pode ajustar melhor. Com a tecla Ctrl mais T, você reaparece aqui o redimensionamento, ó, para você poder ajustar melhor o rosto do cantor. E aqui para mim está ok, tá? Agora o próximo passo, nós já mudamos o fundo, mudamos as fotos, nós iremos começar pelos títulos, tá? E aqui vamos começar nessa questão de agenda. Nesse caso aqui eu irei manter o agenda, não pretendo mudar, mas caso você queira mudar, o que você precisa fazer é selecionar a ferramenta texto, aqui na nossa barra de ferramentas da esquerda, e você pode ir de duas formas. Se você clicar sobre o texto, ele vai te pedir uma opção aqui, você coloca OK, e você já consegue aqui, ó, começar a clicar e, por exemplo, apagar e digitar novamente, ó, o que você quer. Aqui você já consegue começar a fazer as edições, tá? Então, para confirmar, você clica fora e pronto. Confirmei aqui o que eu quero digitar. Se eu quiser alterar a cor, eu vou selecionar aqui, ó, com o mouse, tá vendo? Ferramenta texto, venho aqui do final e arrasto, ó, do final até o início para selecionar tudo. E aqui nós temos as configurações da nossa ferramenta. Nós podemos inclusive mudar o tipo de texto. Ó, tem vários tipos de fonte aqui. Nós podemos modificar as fontes. Nós podemos modificar o tipo da fonte, tá? Nesse caso só tem um tipo mesmo, que é o regular. O tamanho aqui da fonte. Você consegue também mudar algumas características aqui da fonte. Não é o caso.
pode alinhar à direita, à esquerda ou centralizado. E aqui você também pode substituir a cor. Então nós iremos mudar aqui a cor, só para exemplificar. Quando eu clico, se abre essa caixinha aqui de cores e dentro dessa paleta de cores eu posso aqui selecionar várias cores. Aqui eu posso selecionar também, por exemplo, um azul. Eu clico aqui fora e eu tenho vários tons do meu azul aqui para selecionar. Depois de feito, só clicar em OK e clicar fora e a mudança já foi concluída, tá? Então agora nós iremos mudar aqui o nosso texto Atos 2, tá? Como eu falei que tem duas formas de você editar o texto, uma delas é com a ferramenta texto selecionado e você clicar em cima, tá? Em alguns casos não será possível apenas clicando em cima editar. Quando isso não for possível, você sempre vai precisar vir aqui, nas camadas e localizar aonde está a camada do texto que você quer editar. Nesse caso nosso aqui, Atos 2, eu irei selecionar ferramenta texto e aí eu posso, enfim, clicar em cima para começar a editar. Quando eu clico aqui, eu tenho uma informação e aqui é importante e foi feito propositalmente para te ajudar nesse possível problema. Quando o Photoshop não identifica a fonte no seu computador, ou seja, essa fonte aqui, BlackWord, ela não foi instalada no meu computador, por isso o Photoshop também não identificou ela, então eu não consigo editar usando essa fonte. Se eu clicar aqui em OK, irá ocorrer substituição de fonte, então ele vai mudar automaticamente essa fonte para uma outra. Clique em OK e ele já alterou a minha fonte aqui para uma outra fonte que eu tenho no meu computador. Ah, Fernando, mas eu queria usar a mesma fonte que estava na arte. Tem como fazer isso? Sim, tem como fazer e eu vou te ensinar como fazer isso. Então nós vimos que a fonte que estava aqui é uma fonte chamada BlackWord. Então, se eu quiser adicionar essa fonte, eu preciso instalar ela no meu computador. Então, se você não instalou toda a coleção de fontes, você pode instalar individualmente esta fonte no seu computador. E como que você faz isso? Vamos lá, você vai aqui no seu navegador e você vai direcionar no Google aqui, para um site chamado Mais Fontes. E você vai vir nessa primeira opção aqui, maisfontes.com. Aqui você tem um arsenal de fontes das mais diversas possíveis que você pode usar nos seus projetos, tá? Então aqui, se você vier no campo de pesquisa, você pode digitar aqui, por exemplo, BlackWord, que é a fonte a qual está naquela arte. Aqui, ele já localizou essa fonte. Como que eu faço para baixar ela? Eu venho aqui na opção baixar e aqui, meu download já iniciou e já finalizou. Vamos então clicar aqui, lá na pasta Downloads, e está aqui, BlackWord mais fontes, tá? Como que eu faço para instalar essa fonte? Primeiro você precisa extrair o arquivo. Como que faz isso? Clicando com o botão direito do mouse, você vem na opção extrair aqui ou extrair para BlackWord, ou seja, ele vai extrair para uma pasta e é isso que nós queremos. Feito isso, tá aqui, nossa pasta BlackWord. Vamos dar um duplo clique e aqui nós temos, vou ampliar para você ver, nós temos a fonte BlackWord aqui pronta para ser instalada. Conforme eu já ensinei na aula sobre fontes, eu posso instalar de duas maneiras, dando um duplo clique nela e vindo aqui na opção instalar. Basicamente essa opção aqui vai instalar no meu computador. E detalhe, você não pode instalar muitas fontes, senão você vai pesar totalmente o seu computador. Ou eu posso também instalar essa fonte aqui no nosso gerenciador de fontes, que eu também te ensino a como instalar isso lá na nossa aula sobre fontes, tá? Então, se você não viu, te recomendo a ir lá. Então, como que funciona para instalar isso aqui no meu gerenciador de fontes? Vamos abrir ele. Então, aqui com o gerenciador de fontes aberto, tá?
eu vou aqui na opçãozinha aqui na esquerda, ADD, aonde tem o maisinho, e vou clicar para adicionar. Aqui eu posso adicionar uma coleção, uma fonte, tá? Aqui eu posso adicionar uma pasta de fontes. Nesse caso em específico, eu vou instalar uma única fonte. Então eu venho aqui em fonte e vou localizar no meu computador onde está essa fonte, na pasta Downloads. E aqui eu vou procurar pela pasta a qual eu acabei de baixar, chamada Black's Word mais fontes. Duplo clique, seleciono a fonte e venho em Select. Vou aguardar. Está carregando e aqui já apareceu a informação, ó, fonte adicionada, ou seja, uma fonte foi adicionada. Agora, o que eu preciso fazer para ativar essa fonte no Photoshop? Você vem aqui em All, que basicamente são todas as fontes. Então eu tenho aqui hoje 3.445 fontes instaladas no meu gerenciador e eu tenho ativas 452, que são as que eu mais utilizo, tá? E tudo que nós iremos fazer agora é exatamente ativar a fonte para que ela apareça aqui nesse campinho de Active. Então vamos no campo de pesquisa procurar pela fonte chamada Black's Word. Pressiona Enter e aqui eu já localizei a fonte e eu consigo ver uma prévia dela. Como que eu ativo ela agora no meu gerenciador? Basta vir aqui, ó, nesse círculo aqui na frente do nome da fonte e vai estar aqui Active Family. Então basicamente é ativar a família dessa fonte. Clicando, ficou verdinho, apareceu aqui, ó, uma fonte ativa. Essa fonte já está ativa dentro do gerenciador. Então eu não preciso fechar o meu gerenciador enquanto eu estiver usando o Photoshop. Vou só minimizar ele. E toda vez que eu abrir o meu Photoshop agora, que eu abrir o gerenciador de fontes, ela já vai estar aqui, ó, em ativos, pronta para que eu possa utilizar. Então vamos minimizar aqui. Voltando para o Photoshop, eu irei dar um Ctrl Z para voltar aqui a fonte que estava anteriormente. Agora perceba que a exclamação que estava aqui, ó, em amarelo já não está mais, ou seja, o Photoshop já reconheceu que essa fonte foi instalada. Então nós vamos na ferramenta texto e iremos clicar. Aqui nós iremos clicar em OK. Você pode colocar aqui para não mostrar novamente essa caixinha. Clique em OK e vou editar aqui colocando agenda semanal. E pronto aqui, ó, mais uma edição feita. Posso ajustar melhor aqui, ó, posicionar melhor. Agora eu irei aqui alterar o nome do cantor. Mesma coisa, ferramenta texto, clico em cima, OK, e vou colocar aqui o nome do cantor, clico na ferramenta mover, OK, confirmado, venho na ferramenta texto novamente e vou clicar agora sobre o Rocha para alterar também o sobrenome, e aqui eu clico em OK e vou alterar agora aqui o sobrenome. Pronto, fiz a alteração aqui. Então aqui recapitulando o que nós já fizemos, nós aprendemos a alterar o fundo, alterar a foto do pregador, a alterar os textos, inclusive a coloração, tá? A inserir imagens aqui dentro da nossa área de trabalho, a como ativar as fontes para a gente conseguir utilizar a mesma fonte que estava anteriormente. E agora nós iremos completar, finalizando a edição aqui, ó, das datas. Então nós iremos aqui, ó, ferramenta texto, clico em cima daquilo que eu quero alterar, clico sobre OK, e aqui eu posso começar a digitar, e aí eu vou colocar 10 nesse caso aqui, clico, ferramenta texto, venho aqui no de baixo, OK, colocar 12, colocar 11 aqui para ficar melhor. E aqui nós iremos na ferramenta texto de novo. Você também pode usar um atalho do seu teclado chamado T. A tecla T aí vai te dar um atalho para a ferramenta texto, tá? E aqui nós vamos clicar sobre São Paulo, OK. E nós iremos também alterar aqui nossa cidade. Vamos colocar aqui São Mateus, -S. E aqui vou clicar fora para confirmar. Pressiono a tecla T novamente para ativar a nossa ferramenta de texto. E venho aqui em Bahia,
ok. E nós vamos aqui, ó, alterar agora a cidade, clico fora também. Posso alterar também aqui os dias, então nós vamos aqui com a ferramenta texto, clicar aqui sobre o sábado de baixo, ok. E iremos colocar aqui nesse caso como exemplo, domingo. Então pronto, nós estamos aqui já com a nossa arte quase que 100% finalizada. Novamente clico fora, ferramenta texto e aqui ó, vou alterar aqui o mês e manter mês 8. Então ficaria dessa forma. Aqui para concluir a nossa arte, eu irei voltar aqui ó, nossa agenda, selecionando a ferramenta texto, irei voltar aqui para a cor anterior que combina muito mais. Então aqui nessa caixinha eu clico e se eu quiser usar uma cor que tem na arte, ó, aqui eu posso simplesmente clicar em cima da cor que eu quero que o Photoshop identifique. Nesse caso é essa cor e pronto, ele já identificou. Pressiono OK e aqui eu estou com a minha arte praticamente finalizada. Agora você vai sempre visualizar, você pode também dar um zoom com a tecla Ctrl+, você consegue dar um zoom para ver melhor. Ctrl 0 você volta para o padrão normal, Ctrl- você diminui o zoom, tá bom? Então em Ctrl 0 você vê o tamanho padrão e aqui nós podemos fazer alguns ajustes caso necessário. E eu irei fazer um ajuste aqui só na foto de trás com a ferramenta mover. Vou clicar sobre a foto de trás e trazer ela um pouquinho mais aqui, ó. Um ajuste de posição, Enter. E aqui para mim o meu banner está finalizado. Também posso selecionar aqui, ó, esse semanal e diminuir o tamanho dele para ficar melhor visualização, ó. E aqui nós temos a nossa arte 100% finalizada, tá? De forma passo a passo, por isso que essa aula se tornou longa, porque eu te mostrei o passo a passo de como fazer. Mas vai ser muito mais prático, em menos de 5 minutos você consegue editar uma arte dessa, seguindo esses princípios, tá? Então não esqueça de marcar essa aula aqui como concluída e deixar a sua avaliação e visualizar as próximas aulas, que será também muito interessante e proveitoso para você. Valeu e até a próxima!